Ótimo dia, povo de Deus. Hoje o nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner, 30 de janeiro. Tema: pode ser certo odiar alguma coisa? Texto base, Judas 1, 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica. Não sei quanto a você, mas creio que odiar é uma palavra muito forte, que só deveria ser usada raramente. Quando nossos filhos eram pequenos, Denise e eu proibíamos nossos filhos de usar essa palavra. Ainda que não gostássemos profundamente de alguma coisa ou de alguém, nunca nos permitíamos nem a nossos filhos usar a palavra odiar para descrever esse desgosto profundo. Simplesmente é uma expressão forte demais para descrever como nós ou nossos filhos nos sentimos quando há alguma coisa ou alguém. Quanto a alguma coisa ou alguém. Mas há um momento adequado e um lugar adequado para odiar. Judas capítulo 1, verso 23, nos dá um exemplo de um desses momentos. Lemos ali: odiando até a túnica manchada da carne. A palavra odiar nesse versículo foi extraída da palavra mísel. Ela é uma das palavras mais fortes e violentas do Novo Testamento grego. Na verdade, ela é tão forte que transmite a ideia de um ódio que pode se tornar violento. Assim, quando Judas nos diz para odiarmos as túnicas manchadas pela carne, ele não está falando de um mero desgosto por alguma coisa. Ele está falando sobre uma aversão radical e violenta por alguma coisa. A palavra grega mísel é a mesma usada em Apocalipse 2, verso 6 e 2, verso 15, quando Jesus declara que ele odeia os atos dos nicolaítas. Pelo fato de a palavra mísel ser usada nesses versículos, a Bíblia nos diz que categoricamente que Jesus não tinha prazer no que os nicolaítas estavam fazendo. Na opinião de Jesus, os atos e os ensinamentos deles eram repugnantes, desagradáveis, revoltantes e nauseantes. O Senhor Jesus tinha uma aversão profunda contra as atividades deles e achava seus atos abomináveis. Agora, a palavra grega mísel é usada em Judas capítulo 1, verso 23, quando descreve até a túnica manchada da carne. A palavra túnica, da palavra grega chiton, era usada nos tempos antigos para descrever a roupa íntima de uma pessoa. Como você pode ver, a roupa exterior pode ser trocada para parecer limpa e fresca, enquanto as vestes íntimas permanecem tão sujas quanto antes. Uma roupa nova e limpa pode esconder a verdade de que as roupas íntimas de uma pessoa estão imundas, mas esse disfarce não altera o fato de que ela tem um problema maior a ser resolvido. O pecado não é apenas um problema superficial e exterior. Se permitirmos que as atitudes e os comportamentos errados continuem em nossa vida, essa decadência moral eventualmente se infiltrará mais profundamente que a superfície e penetrará até nas partes mais profundas e mais ocultas de nossa alma. A contaminação pode começar com um problema exterior, do mesmo modo que a poeira solta pode sujar as vestes exterior de um homem. Mas se esta sujeira nunca for limpa, ela começará a abrir caminho por todas as áreas da vida de uma pessoa até que ela esteja completamente contaminada. Quando isso acontece, Judas diz que a pessoa foi manchada pela carne. A palavra manchada é a palavra spilos. Ela significa manchar, macular ou contaminar. Essa pessoa poderia ser lidado com seus problemas morais antes que eles ficassem tão sérios. Por causa da negligência, ela permitiu que essa sujeira contaminasse toda a sua vida. Assim, a segunda parte desse versículo transmite esta ideia.
E não lidem apenas com os problemas superficiais do pecado, revestindo-se com uma veste que esconde o quadro real. Sejam sinceros consigo mesmo quanto à sua verdadeira situação. E sejam duros com o pecado, recusando-se a permitir que ele tenha acesso às partes mais profundas da sua vida. Se o pecado mergulhar tão profundamente abaixo da superfície, não demorará muito até que vocês estejam completamente contaminados e afetados por ele. É imperativo que entendamos as consequências do pecado e que aprendamos a odiar até o menor vestígio da sua presença em nossa vida. Se não lidarmos com o pecado enquanto ele ainda é um problema pequeno e superficial, ele se tornará um problema muito mais profundo e muito mais difícil de resolver. Antes de fazer qualquer outra coisa hoje, peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos para as áreas da sua vida que precisam de atenção e correção. Ele as apontará amorosamente para você e depois lhe mostrará como mudar. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a ver o pecado como tu o vês, para que eu não o tolere em minha vida. Sei que enquanto eu vir o pecado apenas como um erro ou uma fraqueza, serei tentado a tolerá-lo. Portanto, peço que me ensines a ver o pecado exatamente como tu o vês, para que meu desejo de mudar aumente. Espírito Santo, ajuda-me a ver a verdade e a conhecer os passos adequados que preciso dar a fim de fazer as mudanças necessárias. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que entendo as consequências do pecado e que odeio até o menor vestígio dele em minha vida. Lidarei com o pecado enquanto ele ainda é um problema pequeno e superficial, para que ele nunca se torne um problema muito mais profundo. O Espírito Santo abre meus olhos para as áreas da minha vida que precisam de atenção e correção. Ele me mostra amorosamente o que precisa mudar. E eu obedeço a ele voluntariamente, enquanto ele me mostra como mudar. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você já teve algumas batalhas contínuas contra pecados específicos? Faça uma lista dessas áreas com as quais você tem lutado e seja honesto consigo mesmo. 2. Você pediu ao Senhor para ajudá-lo a vencer e a mudar nessas áreas da sua vida? 3. O que você pode começar a fazer de modo diferente que o ajudará a se libertar desses pecados de uma vez por todas? Sejam abençoados na prática da palavra.